Testamento secreto cita o nome de Ellen Ganzaroli com surpresa chocante. Situação crítica gerou a maior confusão na família Bravanel. Imagens de uma câmera de segurança flagrou algo que surgiu somente agora. Família marca reunião com urgência para tentar resolver o problema. Pela primeira vez, será revelado o que tinha por trás da relação entre Silvio e a modelo, e o motivo dele a elogiar tanto. Uma forte curiosidade veio à tona após a notícia de Ellen estar em uma exclusiva lista do apresentador, que poderia comparecer ao velório. Como já sabemos, a cerimônia só foi aberta à família e aos amigos mais próximos. E qual a verdadeira razão de Ellen estar nessa lista? E quais são os outros nomes que foram autorizados a entrar? Você terá todas essas respostas, além de uma revelação chocante sobre quando Ellen invadiu o camarim de Silvio e fez algo inacreditável. Será que Ellen foi incluída no testamento de Silvio e por isso Patrícia veio a público fazer um pronunciamento nada agradável à modelo? Será que a esposa de Silvio, Iris Abravanel, aprova a relação de Silvio e Ellen? Após uma brincadeira de Ellen, Iris colocou um basta e tomou uma séria decisão que você verá agora. Silvio Santos foi sepultado no dia 18 de agosto em uma cerimônia destinada somente à família e aos amigos mais próximos, restringindo até mesmo funcionários e grandes talentos revelados no SBT. A lista das pessoas autorizadas foi feita pela família Bravanel. Afinal de contas, quem são as pessoas que estavam autorizadas a entrar? Grandes nomes como Ellen Ganzaroli, Maísa, Eliana e Mara Maravilha surpreenderam o público com a ausência no velório. Mas será que foi realmente isso que aconteceu? Ellen estava no velório, já que ela tinha uma relação tão próxima com o patrão. E a família Bravanel? Será que Iris aprovaria a entrada da modelo? Vale lembrar que um episódio recente incomodou bastante a esposa de Silvio, que evitou ao máximo se pronunciar na época. Quando tudo aconteceu, Patrícia Bravanel já estava substituindo o pai no programa Silvio Santos e fez um jogo de perguntas com Ellen. O momento constrangedor se deu porque Patrícia perguntou: "Você tem o sonho de casar com quem?" Ellen nem pensou e respondeu na cara dura: "Então, sonhar não custa nada, é um sonho. O rei dos domingos, Silvio Santos." O público caiu na risada. Porém, a declaração polêmica deixou a filha do famoso bastante incomodada. Mas será que esse foi o verdadeiro motivo dos ciúmes que Patrícia sentia de Ellen? Será que a mãe de Patrícia, Iris Abravanel, falou algo nos bastidores? Sem sombra de dúvidas, a situação piorou bastante depois que vieram à tona imagens de Silvio Santos supostamente beijando Ellen. Durante as gravações do quadro Jogo dos Pontinhos, do programa Silvio Santos, Silvio decidiu protagonizar uma cena de amor sob a direção de Maísa Silva. O apresentador chamou a modelo para ser seu par romântico e falou: "Vem cá, Ellen, o que você faria com uma menina dessa em seu filme? Ela seria a estrela do filme e eu o galã apaixonado." Ellen deu risada junto com a plateia. Obedeceu o patrão e se aproximou dele. Foi nesse momento em que tudo aconteceu. Silvio se aproximou mais ainda e simulou um selinho na modelo. No mesmo segundo, todo o público ficou eufórico, inclusive a própria Ellen, que saiu de cena com os olhos arregalados. Entretanto, esse não foi o caso mais pessoal que aconteceu entre eles. Ellen Ganzaroli invadiu o camarote de Silvio Santos para fazer algo que abalou os bastidores do SBT e com certeza levou grandes discussões na família Bravanel, principalmente Patrícia.
que veio a público repudiar a atitude de Ellen. Será que esse foi um dos motivos para Ellen poder ser incluída no testamento de Silvio? Será que o rei da televisão chegou a mencionar a modelo em um testamento secreto? É importante lembrar que Silvio já havia deixado algo milionário para Ellen, que fez Patrícia Abravanel provocar a maior polêmica de todas. Nas vésperas do aniversário da modelo, Silvio chamou Ellen ao palco em uma edição de seu programa e deu um colar de brilhantes a ela. Na hora em que isso aconteceu, um murmúrio entre a plateia começou e Patrícia não esperou para se pronunciar. Revoltada, ela gritou: "Isso aí é a coisa mais falsa que já vi na minha vida!" Silvio mandou Ellen não dar bola para as acusações da filha. Uma coisa que poucos sabem é que Silvio dava presentes milionários aos mais próximos e parte da herança do apresentador estava destinada a algo curioso e surpreendente. Mas, afinal de contas, Silvio deixou muita coisa para dividir entre os herdeiros. Quem foi o mais rico entre o dono do SBT e o dono da Rede Globo? Outro bilionário que nos deixou foi o fundador da Rede Globo, Roberto Marinho, que na época tinha uma fortuna avaliada em 10 bilhões e 300 milhões de reais. Quase 3 vezes maior a que do próprio Silvio, que foi avaliada em 3 bilhões e 900 milhões de reais. Apesar disso, Silvio fez questão de deixar tudo muito bem compartilhado e sentiu que precisava recompensar Ellen após um episódio constrangedor que aconteceu há pouco tempo. O apresentador provocou as duas e contou a Ellen: "A Patrícia disse que ela ganha de você, porque você só tem beleza." Ellen levou na brincadeira e respondeu: "Mas isso aqui é um jogo de sorte, né?" Silvio perguntou se ela tinha conteúdo e Ellen respondeu que tinha bastante. Nesse momento, o apresentador riu mais ainda e pediu: "Posso ver seu conteúdo?" Patrícia se irritou e interrompeu o momento entre os dois na hora. Isso se deu porque a mocinha estava há pouco tempo se recuperando da situação em que Ellen invadiu o camarim de Silvio. Na época, fofocas vieram à tona de que Ellen fez uma reunião misteriosa com Silvio. O apresentador se sentiu no direito de se justificar para a plateia e contou: "A Ellen Ganzaroli entrou no camarim do Silvio Santos para ver o quê?" Na hora, Ellen respondeu: "O microfone." O público inteiro caiu na risada e Silvio respondeu: "Depois você pode ir lá que eu te mostro." Patrícia ficou ainda mais constrangida com a situação. Interrompeu a brincadeira entre eles e colocou um fim às risadas. Não era segredo para ninguém o tanto que Silvio gostava de Ellen. Mas será que ele levou esse sentimento em consideração na hora de fazer o testamento? Como já revelamos, Silvio havia presenteado Ellen com um colar de brilhantes em um dos aniversários dela. Mas, além disso, Ellen revelou que também foi presenteada com diversos conselhos e mensagens do apresentador, que levará para sempre consigo.